A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje nós vamos iniciar o nosso 9º dia de devocional financeiro, né? Vão ser 20 dias, né? Estão sendo 20 dias onde nós estamos compartilhando de um devocional que te ajudará a crescer financeiramente. Teve um problema, porque eu tive que fazer uma viagem para Recife, né, esses dias, e a gente não conseguiu ter o devocional dos últimos 2 dias, mas nós vamos dar continuidade. Pelos próximos dias nós vamos fazer um devocional em dobro, tá bom? De qualquer maneira, eu quero compartilhar algo com você sobre um texto bíblico que nos fala muito a respeito da história do dinheiro. Então, assim, tem muita gente que não sabe de onde surgiu o dinheiro. E hoje eu estou aqui num ambiente diferente, num ambiente de sala de aula, para poder estar compartilhando com você um pouquinho dessa história, para você aprender um pouco mais do que é o dinheiro, como ele surgiu, para que ele serve e como isso se liga à palavra de Deus, tá bom? Vocês vão ver que isso é bastante interessante. Para você que não me conhece, que caiu aqui do nada nesse vídeo, meu nome é Alexandre, eu sou responsável pela empresa O Irmão Rico, uma empresa de educação financeira voltado ao público cristão. E se você deseja receber materiais durante esse período que nós estamos fazendo de devocional financeiro, tem um link aqui na descrição, entra lá no WhatsApp, a gente já mandou um presente, um workshop de finanças para quem estava no grupo, e essa semana a gente vai estar mandando muito mais coisa, então entra lá para poder receber esses presentes, tá bom? De qualquer maneira, o que acontece? Quando a gente fala do dinheiro, a gente tem que entender que o dinheiro, na verdade, o papel, a moeda que você usa, ele não surgiu de forma longa, ele surgiu de forma recente. Por quê? Porque antigamente o dinheiro, e até hoje o dinheiro é apenas um meio de troca. Eu sei que muitos de vocês ficam correndo atrás de querer ter muito dinheiro. Isso é bom, Deus vai te dar, vai te abençoar, você vai ser muito próspero com muitos recursos. Porém, não se esqueça, o dinheiro não é um fim em si mesmo, ele é apenas um meio de troca. E como todo meio de troca, ele é apenas útil para poder você trocar por outra coisa que é mais importante e valiosa. Então, Deus ele quer te prosperar, ele está te prosperando nesses dias. Mas não enxergue como a prosperidade apenas como ter dinheiro na conta, apesar que isso é muito importante. Mas enxergue a prosperidade como você ter aquilo que o dinheiro pode comprar e até aquilo que ele não pode. Então, o dinheiro não pode comprar a sua salvação. Então, no dia que você entregou sua vida a Jesus, você recebeu de presente a coisa mais valiosa do mundo. Entendeu? Então, você já recebeu a coisa mais importante do mundo, que é ser salvo. O dinheiro ele não pode comprar realmente a sua felicidade. Apesar que não ter dinheiro também não vai te deixar feliz, só vai te deixar mais triste. Se com dinheiro você não é feliz, sem dinheiro às vezes você é muito mais. Então, não cai nesse papo de romantizar que não preciso ter dinheiro porque dinheiro não compra felicidade. É verdade, ele não compra, mas a falta dele também não traz felicidade. O que traz a felicidade não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Quando você começa a se relacionar com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, quando você começa a se relacionar com o Senhor Jesus, você se enche da justiça de Cristo. Isso traz paz no seu coração e você consegue viver uma vida alegre. Não quer dizer que você não vai ter momentos tristes, momentos de choro. Até Jesus chorou. Mas sua vida vai ser uma vida de alegria, de abundância de alegria. O Senhor vai derramar sobre sua cabeça óleo de alegria. Entende? Agora, o relacionamento com o Senhor Jesus, ele também traz saúde. E você precisa de dinheiro para quê? Não é para comprar saúde? Para comprar os melhores médicos, os melhores remédios? Quando Deus te dá saúde diretamente, ele está te dando aquilo que às vezes você está correndo atrás do dinheiro para ter, porém Deus está te dando diretamente aquilo sem o intermédio do dinheiro. Entendeu? E muitas outras coisas, né? A Bíblia fala, né? Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você lê o texto no original, você percebe que as coisas que o texto está falando que vão ser acrescentadas é comida, bebida e roupa. Tá bom? Então, isso não vai te faltar. E geralmente é o que a maioria de nós quer dinheiro para ter. Então, Deus ele vai te dar o dinheiro e ele vai te dar os recursos. Porém, ele vai te dar a maior prosperidade de todas, que é a alegria, que é a paz, que é a saúde, entendeu? Que é a revelação, que é o relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa herança. Ou seja, a coisa mais importante da prosperidade é uma vida com o Senhor. Te garanto isso. Então tem pessoas nesse mundo que só têm dinheiro, elas não são prósperas. Elas só têm o dinheiro. Elas são tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Você não. Você vai ser rico daquilo que os outros não podem comprar. Mas além disso, você também vai ter dinheiro na sua conta, porque o recurso financeiro é sim um aspecto da prosperidade, porém não é o único. Amém? E assim, a questão toda é que o dinheiro ele surge como meio de troca.
E antigamente, como é que acontecia? Antigamente acontecia aquilo que nós chamávamos de escambo. O que é o escambo? O escambo é o seguinte, eu tenho, por exemplo, um produto e você tem outro produto. Eu quero o que está na sua mão, você quer o que está no meu, então nós decidimos trocar. Então imagina que antigamente as pessoas moravam nas ilhas e tudo mais, e aí tinha um cara que plantava maçã, e tinha outro que era pescador. Chega um dia que tem outro que é caçador. Chega um dia que o cara que pesca, ele está cansado de comer peixe. Ele fala, sabe uma coisa, eu quero uma fruta. E aí ele chega lá no cara da maçã e fala, pô, me dá uma fruta. Aí o cara da fruta fala, pô, eu tô cansado de comer só maçã, eu quero comer um peixe. Vamos trocar então? Eu te dou aqui 5 maçãs e você me dá um peixe? Ótimo. Isso era o escambo, era a troca de um produto por outro sem a necessidade de um intermediário. Então nessa época não existia dinheiro, porque não tinha um intermediário para fazer a troca, eles trocavam diretamente. Porém, com o passar do tempo, o que foi que começou a acontecer? Começou-se a perceber que muitas vezes o cara da maçã, ele falou, pô, tô querendo um peixe. Ele vai lá atrás do peixe. Só o cara do peixe fala, pô, não tô afim mais de comer maçã não. Tô cheio de maçã aqui, enjoei da maçã também. Mas o seguinte, se você me trouxer uma carne de galinha, ou sei lá, uma carne de tigre, melhor. Se você me trouxer uma carne de tigre, rapaz, eu tô doido para comer uma carne de tigre. Aí o cara, meu Deus, onde é que eu vou arranjar uma carne de tigre? Eu sou plantador de maçã, eu só sei plantar maçã, eu só tenho maçã. Mas ele lembrou que existia um caçador. Ele chega lá no caçador e fala pro caçador, caçador, ó, você não quer trocar uma carne de tigre pelas maçãs que eu tenho, não? Aí o caçador fala, poxa, eu quero. Aí ele vai lá e troca. Aí troca a carne de tigre pelas maçãs. Aí ele pega a carne de tigre, leva pro cara do peixe e troca pelo peixe. Só que às vezes acontecia o seguinte, ele fazia esse processo, quando ele chegava no cara que caçava, ele falava, pô, não quero mais maçã não, eu quero banana. Aí ele tinha que encontrar alguém que tinha banana para trocar pela maçã, para pegar essa banana, trocar pela carne de tigre, para pegar a carne de tigre e ir lá trocar pelo peixe. Olha o tanto de trabalho que o negócio tinha, meu pai do céu. Era difícil demais, muito complexo. Então o que foi que eles começaram a perceber? Que tinha coisas que todo mundo queria. Então, todo mundo queria alguns determinados alimentos, alguns determinados recursos. Então, ao invés de eu ir lá no cara do peixe para saber se ele quer trocar pela maçã, eu já vou levar direto para ele aquilo que eu sei que ele quer. E o que é que geralmente todo mundo queria, que era muito útil na época? O sal. Houve muitos materiais que as pessoas queriam muito, né? Como o ouro, a prata e tudo mais. Só que teve uma época que o sal era um material que todos queriam. E justamente ele fazia o seguinte, ao invés de trocar a maçã pela carne de tigre, ele trocava pelo sal e dava para o pescador, que ele tinha certeza que o pescador ia querer o sal pelo peixe. Por quê? Porque naquela época o sal era algo muito raríssimo de se encontrar. Eu sei que hoje sal é uma coisa banal, né? Muito barato. Você compra R$ 1, R$ 2, você compra 1 quilo de sal, fica o mês inteiro, 2, 3 meses na sua casa. Porque tem muita abundância. Antigamente era raro ter sal. Era um negócio difícil de se encontrar. Porém, o que é que acontece? Como era algo difícil de se ter, mas todo mundo precisava, então todo mundo decidia trocar o que ele tinha de produto de recurso por sal, que era muito interessante fazer isso. E o que é que começou a acontecer? O sal começou a ser um meio de troca utilizado por todos. De maneira que, quando se pagava o salário de alguns trabalhadores, principalmente na época do Império Romano, sabe o que acontecia? Eles pagavam dando sal. E é justamente da palavra sal que vai surgir a palavra salário. Salário. Entendeu? Então, a palavra salário, que é o pagamento que você recebe, vem justamente da palavra sal, porque antigamente o sal era usado como pagamento aos cidadãos que trabalhavam, principalmente no Império Romano, né? Como é que se fala? Os seus guerreiros, né? Esqueci o nome dos soldados, os seus soldados. Então, os soldados eles recebiam sal como pagamento de salário muitas vezes. Por isso que vem essa palavra salário. Mas o que eu quero dizer para você, por que o sal era tão importante? E por que o sal se tornou um dos primeiros meios de troca, ou seja, um dos primeiros dinheiro. Eu sei que você está acostumado a dinheiro como papel, mas um dos primeiros formatos de dinheiro que existia, era o sal. E por que o sal era tão importante? Porque o sal era usado para tudo. E eu quero falar com vocês algumas coisas que o sal era utilizado. Primeiro que o sal, a gente fala muito, né, que o sal era utilizado para salgar as coisas e dar gosto. E realmente, até hoje é assim. O sal ele é utilizado para dar gosto na comida. Você já parou para perceber? O sal ele tem um aspecto interessante, porque o sal ele nunca é elogiado.
Quase nunca é elogiado. Se você não coloca sal na comida, você fala o quê? Essa comida está sem sal. Ou seja, você está criticando a falta de sal. Se você coloca muito sal na comida, você fala o quê? Essa comida está com muito sal. E você critica o sal pelo seu excesso. Mas quando o sal está no ponto perfeito, ninguém fala, que sal no ponto perfeito, que coisa. Entendeu? Você não fala isso. Você faz o quê? Que carne gostosa. Rapaz, que comida gostosa. Ou seja, você não elogia o sal. Então, o sal ele tem um aspecto interessante, ele tem um aspecto de salgar. Porém, o sal sempre é criticado quando faz algo errado, mas nunca é elogiado quando faz, está na medida correta, quando faz o que é certo. Assim somos nós, né? Você sempre vai ser criticado como cristão, como homem e mulher de Deus, quando você faz alguma coisa errada. Sempre vão te julgar, atacar pedras. Porém, quando você é instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, muitas vezes as pessoas não vão reconhecer isso. E tudo bem, não é deles que você vai receber o reconhecimento. Você vai receber o reconhecimento do Senhor no grande dia. Mas não apenas no grande dia. Hoje, em vida, Deus vai te dar reconhecimento. Ele vai te prosperar. Uma das formas de Ele reconhecer e te abençoar é te prosperando, é te dando recursos, é te dando dinheiro. Amém? Isso vai acontecer com você. A graça dele está sobre você. Amém? Então, o sal ele era utilizado para salgar. Mas não é apenas isso. O sal também era utilizado para conservar. Antigamente não tinha geladeira onde você conservava a sua comida. Então a maneira deles conservarem seus alimentos, as carnes que eles caçavam e faziam, era justamente usando o sal. O sal era usado para conserva. Então, ao invés de a pessoa comprar a carne hoje, ter que comer tudo hoje, porque justamente não dava para deixar para outro dia se não estragar, com o sal agora as pessoas podiam fazer em quantidade, caçar em quantidade, pescar em quantidade, por quê? Eles deixavam repousando no sal e o sal conservava o alimento. Bem, isso era um dos aspectos do sal. O sal era usado para muitas coisas, inclusive como meio de pagamento. Porém, tem um aspecto do sal que poucas pessoas falam, que é justamente um aspecto do que a palavra de Deus fala a respeito do sal. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra. E eu quero falar com você um aspecto do sal que poucas pessoas sabem. Uma das coisas que o sal também era usado, sabe para que era? Para matar germes e bactérias. Então lembra que eu falei que o sal ele preservava o alimento? Como é que ele fazia isso? Matando germes e bactérias. Então começaram a perceber o seguinte, que você poderia utilizar o sal também para poder matar germes e bactérias e, como de alguma maneira, diminuir o mau odor. Então, o que começaram a fazer? Naquela época não existia saneamento básico. Então, quando as pessoas elas queriam fazer as suas necessidades fisiológicas, número 1, número 2, o que é que acontecia? Principalmente o número 2. Elas iam, pegavam a varetinha, principalmente em época de guerra. Na época de guerra, elas iam, pegavam a varetinha, faziam um buraco na terra. Depois que ela fazia um buraco da terra, ela ia, agachava, fazia a necessidade dela. Não vou ficar ilustrando isso aqui para você. Depois que ela fazia a necessidade dela, sabe o que ela fazia? Ela jogava sal. Na hora que ela jogava sal e depois jogava a terra por cima. Por quê? Porque o sal ia inibir, né, as bactérias e tudo mais, e ia também, de alguma maneira, inibir o mau odor. Era a maneira deles de fazer meio que o saneamento básico deles ali. Com o passar do tempo, as pessoas, aquele sal que foi jogado em cima daquela necessidade, com o passar do tempo, aquele pedaço da terra começava a ficar branco, porque o sal começava a branquejar o pedaço da terra. Então, quando a pessoa ela andava pelo lugar e via um negócio branco, ele tem alguma coisa ruim aqui. Como dizem, né? Tem uma merda aí, tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Por quê? Porque ela sabia, porque estava branquejado ali a terra, então ela passava e já desviava. Usava, ficava até como uma maneira de simbolizar, de alertar o que é que tinha ali. A pessoa não pisar e não cavar no negócio errado. Então, o sal era usado dessa maneira. E é nesse contexto que Jesus fala, vós sois o sal da terra. Porque ninguém nunca para pensar, por que sal da terra? Sal da terra? Como assim sal da terra? É justamente esse sal que você coloca na terra para inibir durante essa situação. O que é que Jesus quer dizer com isso? Num exemplo talvez meio tosco, né? Agora você está entendendo o que é que os discípulos ouviram e entenderam quando perceberam aquela expressão sal da terra. Agora a coisa não é mais tão bonita assim, né? Você não, eu sou o sal da terra. Agora quando você vai pensar, eu sou o sal da terra, chega vai vir uma coisa estranha na sua cabeça. Mas assim, o que é que os discípulos ouviam e entendiam quando ele estava falando isso? O que é que Jesus queria dizer?
Ó, vocês são o sal da terra. Vocês foram colocados aqui para inibir a multiplicação, a proliferação das bactérias ruins, ou seja, daquilo que é ruim nesse mundo. Então tem coisas ruins nesse mundo querendo se multiplicar. Quem é que impede o pecado, as coisas ruins, as situações horríveis de se multiplicarem nessa terra? É você, homem de Deus, a mulher de Deus. Quando você se serve ao Senhor e é usado como o Senhor, você impede que as obras das trevas se multipliquem. Você é usado para inibir esse crescimento, essa multiplicação das obras da terra. Mas você também é usado para poder fazer o quê? Inibir a ação do inimigo, inibir a ação do diabo. Amém? Então por isso que a Bíblia fala, né, que o Senhor nos escolheu, né, para poder fazer o quê? Para desfazer as obras do diabo. Você foi chamado para desfazer as obras do diabo no nome do Senhor Jesus. Tanto que Jesus fala, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, ele fica misturado, né? Se torna insípido por causa da mistura e perde um pouco do gosto, do sabor, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Por que pisado pelos homens? Porque ele está na terra. Então alguns homens iam e pisavam, principalmente quando chovia. Quando chovia, aí aquilo ali misturava, que não sei o quê. O que acontecia? Os homens pisavam na terra. Entendeu? Então muitas vezes nós estamos sendo pisados nesse mundo. Né? Nós estamos ali tendo um papel, um trabalho, e ao invés das pessoas reconhecerem isso, elas só nos criticam mais ainda. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi chamado para ser o sal da terra. Jesus foi o sal dessa terra. Jesus, ele realmente, né, veio aqui para destruir, inibir a ação do inimigo. E mesmo assim ele foi pisoteado na cruz do Calvário. Mas sabe de uma coisa? No final, o Senhor, ele restaura tudo. No final, o Senhor quem levanta, é o Senhor que nos prospera, é o Senhor quem nos honra. A Bíblia diz que depois ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E não vai ser diferente com você. Deus vai te honrar. Você vai receber uma honra grandiosa, não como a do Senhor Jesus, porque ele fez algo que ninguém pode fazer. Mas mesmo assim ele vai honrar você. Ele vai dar dupla honra para você. No lugar da vergonha tereis dupla honra. Assim diz o Senhor. Aleluia. É isso que vai acontecer com você nesses dias, principalmente na sua empresa, no seu trabalho. Lá você está sendo instrumento do Senhor para inibir a ação do diabo. O diabo queria fazer muitas coisas lá, mas você está sendo instrumento, você que é honesto, você quem faz as coisas certas. E quando todo mundo está sendo errado, e parece que você está sendo pisoteado pelos homens, deixa eu te falar, Deus ele está vendo o seu trabalho e ele vai te honrar. Você vai ver o crescimento e a prosperidade do Senhor na sua vida. Enquanto os seus concorrentes eles agem de forma errada, ali no meio do empresarial, no mercado onde você atua, você é o único empresário que age da forma correta, que trata seus clientes de forma correta, que não os engana. Eu vou te dizer uma coisa, Deus vai te honrar, Ele vai te elevar, Ele vai te dar dupla honra, em nome de Jesus. Tenha convicção disso. Deus vai fazer a seu favor. Amém? Por quê? Porque você é o sal dessa terra que Ele chamou. Aleluia! Então, é isso que eu queria deixar para você. Você é o sal da terra. E agora que você entendeu um pouco do significado e contexto, pode ser que a coisa não seja tão bonita, mais e poética como nós imaginávamos. Mas, de qualquer maneira, continua sendo poderoso. Amém? E é isso. Se você tem gostado desses devocionais, deixa aqui no comentário o que foi que Deus falou com você. Se Ele ministrou algo para você, testemunha. Isso é muito importante. E compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. E não se esqueça, eu não vou parar até você mudar de vida. Fica na paz.